Salve galera! Bem-vindos ao Hardware Tech BR. Eu sou o Castanhari e eu desejo a todos vocês um bom dia, boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. A gente vive num mundo que parece saído de um filme de ficção científica, onde a tecnologia avança numa velocidade que às vezes é até difícil de acompanhar. É uma verdadeira revolução acontecendo diante dos nossos olhos, e entender para onde tudo isso está indo é fundamental não só para quem é apaixonado por tech, mas para todo mundo. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar em temas que mostram como a tecnologia está moldando o presente e o futuro. Empresas crescendo receita com automação inteligente, investimentos bilionários em inovação, o papel estratégico dos semicondutores, debates cada vez mais fortes sobre inteligência artificial, ética e mercado, além de tecnologia, chegando até ao universo do entretenimento e da educação. É uma jornada completa pelas fronteiras da inovação, mostrando os avanços, os desafios e as grandes questões que vão definir as próximas décadas. Então já aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque isso ajuda demais o Hardware Tech BR a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Cada clique, cada inscrição é um combustível para a gente continuar pesquisando e trazendo as informações mais relevantes para vocês. Agora, sem mais enrolação, bora direto para as notícias. Para começar, vamos falar de algo que está mudando radicalmente o mundo dos negócios: a automação inteligente. Um estudo recente mostrou um dado impressionante. Empresas que investem pesado em automação estão vendo suas receitas crescerem até 31% a mais do que as concorrentes. E não estamos falando só de robôs em uma linha de montagem, como nos filmes antigos. A automação inteligente de hoje é muito mais sofisticada, envolvendo um ecossistema de tecnologias que trabalham juntas para otimizar absolutamente tudo. Pensem em inteligência artificial, internet das coisas e robótica avançada trabalhando em sintonia. Essa combinação permite que as empresas não apenas aumentem a eficiência, mas também ganhem uma capacidade de adaptação e competitividade sem precedentes. A IA, por exemplo, pode analisar volumes gigantescos de dados em tempo real para prever demandas de mercado, otimizar rotas de logística ou até personalizar a experiência do cliente de uma forma que seria impossível para um ser humano. Já os sensores de IoT espalhados por uma fábrica podem monitorar a saúde das máquinas, prevendo falhas antes que elas aconteçam e evitando paradas caríssimas na produção. É uma verdadeira revolução silenciosa acontecendo nos bastidores das grandes corporações. O impacto disso vai além do financeiro. Ao automatizar tarefas repetitivas e de baixo valor, as empresas liberam seus funcionários para se concentrarem em atividades mais estratégicas e criativas. Isso não só aumenta a produtividade, mas também pode levar a um ambiente de trabalho mais satisfatório e inovador. A automação deixa de ser vista como uma ameaça e passa a ser uma ferramenta que potencializa a capacidade humana. É a máquina fazendo o trabalho da máquina e o ser humano fazendo o trabalho que exige pensamento crítico, empatia e criatividade. No fim das contas, o que esses dados mostram é que a automação inteligente deixou de ser um luxo ou uma tendência para o futuro e se tornou um pilar essencial para a sobrevivência e o crescimento no mercado atual. As empresas que ignoram essa transformação correm o risco de ficar para trás, presas a processos obsoletos e incapazes de competir com a agilidade e a eficiência daquelas que abraçaram a tecnologia. É a prova de que investir em tecnologia não é um custo, mas sim um investimento com retorno direto e mensurável. Inovação não nasce do nada. Ela precisa de um ecossistema que apoie as mentes brilhantes desde a fase da pesquisa até a chegada de um produto no mercado. E é exatamente isso que o programa Cyclotron Road, do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, vem fazendo há 10 anos. Pensem nele como uma espécie de aceleradora para cientistas empreendedores.
Eles pegam pesquisadores com ideias revolucionárias em áreas como energia limpa, novos materiais e biotecnologia, e dão a eles o suporte, o financiamento e o acesso a laboratórios de ponta para transformar essa ciência em soluções comerciais viáveis. Ao longo de uma década, o Cyclotron Road já apoiou dezenas de startups que hoje estão na vanguarda da tecnologia. São empresas que estão desenvolvendo baterias mais eficientes e sustentáveis, criando novos métodos para capturar carbono da atmosfera, ou projetando materiais mais leves e resistentes para a indústria aeroespacial. O programa funciona como uma ponte crucial entre o mundo acadêmico, que é focado na descoberta, e o mundo dos negócios, que é focado na aplicação prática e na escala. Sem essa ponte, muitas dessas ideias geniais poderiam acabar esquecidas em artigos científicos. O sucesso do programa mostra a importância de se investir em pesquisa e desenvolvimento de longo prazo. Muitas dessas tecnologias, chamadas de Hard Tech ou Deep Tech, levam anos, às vezes décadas, para amadurecer. Elas exigem um capital paciente e uma infraestrutura que uma startup comum, focada em aplicativos, por exemplo, não conseguiria bancar. O Cyclotron Road oferece exatamente esse ambiente protegido, permitindo que os cientistas errem, aprendam e refinem suas invenções sem a pressão imediata de gerar lucro, focando primeiro em provar que a tecnologia funciona. Completar 10 anos é um marco gigantesco e prova que esse modelo funciona. As inovações que saíram de lá não estão apenas criando novos mercados e gerando empregos, mas também estão ajudando a resolver alguns dos maiores desafios da humanidade, como a crise climática e a necessidade de uma economia mais sustentável. É um exemplo inspirador de como o investimento estratégico em ciência e tecnologia pode gerar um retorno imenso para toda a sociedade, muito além do financeiro. É a ciência saindo do laboratório e mudando o mundo real. Quando a gente fala de tecnologia de ponta, daquela que parece ter saído de um filme de ficção científica, um nome sempre vem à mente: DARPA. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos é famosa por estar por trás de invenções que mudaram o mundo, como a internet e o GPS. E agora, eles estão se preparando para o próximo grande salto. A DARPA propôs um orçamento bilionário para o próximo ano, com o objetivo claro de financiar as tecnologias que vão definir o futuro da segurança e da soberania tecnológica do país. O foco desse novo investimento é pesado em áreas que já estamos discutindo aqui, mas levadas a um outro nível. Estamos falando de inteligência artificial de próxima geração, muito mais autônoma e capaz de tomar decisões complexas em ambientes incertos. Eles também estão investindo pesado em materiais inovadores, buscando criar substâncias com propriedades que hoje parecem impossíveis, como materiais que se autorregeneram ou que podem mudar de forma sob comando. Além disso, uma grande fatia do orçamento vai para sistemas autônomos, desde enxames de drones até veículos que operam sem qualquer intervenção humana. Esse tipo de investimento massivo do governo tem um efeito cascata em toda a economia. A DARPA não constrói as coisas sozinha. Ela financia universidades, laboratórios de pesquisa e empresas privadas para desenvolverem esses projetos ambiciosos. Isso cria um ecossistema de inovação que não só impulsiona o avanço tecnológico, mas também forma uma nova geração de cientistas e engenheiros altamente qualificados. Muitas das tecnologias desenvolvidas para fins de defesa acabam, anos depois, sendo adaptadas para o mercado civil, gerando produtos e serviços que usamos no nosso dia a dia. O recado que a DARPA está mandando com esse orçamento é claro: a corrida tecnológica global está mais acirrada do que nunca. Países que não investirem pesado em pesquisa e desenvolvimento de ponta correm o risco de perder relevância estratégica e econômica. Para os Estados Unidos, esse investimento é uma forma de garantir sua liderança e se preparar para os desafios do futuro, sejam eles militares, econômicos ou sociais. É o governo usando seu poder de investimento
para empurrar as fronteiras do que é possível. Toda essa aceleração tecnológica que a gente está vendo é incrível, mas ela também traz consigo uma série de debates e preocupações muito sérias. À medida que a automação e a inteligência artificial se tornam mais presentes, surgem questões sobre o futuro do trabalho, o aumento da desigualdade e a concentração de poder nas mãos de poucas empresas de tecnologia. Esse é um debate que está ganhando cada vez mais força e que alguns especialistas chamam de uma crise do avanço digital. Não é uma crise no sentido de que a tecnologia vai parar, mas sim uma crise sobre como nós, como sociedade, vamos lidar com as consequências dela. Uma das maiores preocupações é o impacto sobre os empregos. Enquanto a automação cria novas funções, como vimos no primeiro capítulo, ela também ameaça substituir milhões de postos de trabalho em áreas como transporte, atendimento ao cliente e até mesmo em profissões que exigem análise de dados. A questão é: a sociedade conseguirá se adaptar rápido o suficiente? Teremos programas de requalificação em massa para preparar as pessoas para as novas profissões do futuro? Se não, corremos o risco de ver um aumento gigantesco do desemprego estrutural e da desigualdade social. Outro ponto central do debate é a concentração de poder. Hoje, um pequeno grupo de gigantes da tecnologia, as Big Techs, domina a infraestrutura digital do mundo. Elas controlam os dados, definem as regras das plataformas e têm uma influência econômica e política que rivaliza com a de muitos países. Isso levanta questões sobre competição justa, privacidade e até mesmo sobre o funcionamento da democracia. Como garantir que o poder dessas empresas seja usado de forma responsável e que haja espaço para novas empresas inovadoras surgirem? É por isso que a discussão sobre ética e políticas públicas é tão importante. Não basta apenas desenvolver a tecnologia. É preciso pensar em como ela será implementada. Precisamos de leis que protejam os trabalhadores, de regulamentações que garantam a privacidade dos dados e de um debate público aberto sobre que tipo de futuro queremos construir com essas ferramentas. A tecnologia é neutra, mas seu uso não é. A crise do avanço digital é, na verdade, um chamado para que a gente assuma a responsabilidade de guiar essa revolução na direção de um futuro mais justo e equitativo para todos. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar do coração de toda essa tecnologia, os semicondutores, ou, como a gente costuma chamar, os chips. Recentemente, vimos as ações de empresas de tecnologia subirem em todo o mundo, e um dos grandes motivos para esse otimismo foi um relatório positivo da TSMC, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Para quem não conhece, a TSMC é simplesmente a maior e mais avançada fabricante de chips do planeta. Ela produz os processadores para empresas como Apple, Nvidia, AMD e muitas outras. Quando a TSMC vai bem, é um sinal de que todo o ecossistema de tecnologia está aquecido. A confiança do mercado disparou porque a TSMC projetou uma forte demanda para seus chips mais avançados, especialmente aqueles usados em inteligência artificial e em data centers. Isso indica que as empresas de tecnologia não estão pisando no freio. Pelo contrário, estão investindo pesado na infraestrutura necessária para a revolução da IA. A recuperação da TSMC, após um período de incerteza no mercado global, funcionou como um termômetro, mostrando que a demanda por poder computacional continua mais alta do que nunca. Esse episódio reforça a importância estratégica gigantesca dos semicondutores na economia global. Hoje, simplesmente tudo depende de chips. Nossos celulares, carros, computadores, geladeiras e, claro, toda a infraestrutura de internet e IA. A pandemia já tinha nos mostrado como a escassez de chips poderia paralisar indústrias inteiras. Agora, vemos o outro lado da moeda. A capacidade de produção de uma única empresa, em Taiwan, pode influenciar o humor dos investidores
e o valor de mercado de empresas em todo o mundo. Isso também acende um alerta sobre a questão da autonomia tecnológica. A enorme concentração da produção de chips avançados em poucos lugares do mundo, principalmente em Taiwan, é vista como um risco geopolítico. É por isso que países como os Estados Unidos e a União Europeia estão investindo bilhões de dólares para construir suas próprias fábricas e fortalecer suas cadeias de suprimentos. O caso da TSMC não é apenas uma notícia de mercado, é um capítulo importante na história da geopolítica da tecnologia, mostrando que quem controla os chips controla uma parte fundamental do futuro. Quando o assunto é inteligência artificial, poucas vozes são tão influentes quanto a de Sam Altman, o CEO da OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT. Em declarações recentes, Altman pintou um quadro fascinante e, ao mesmo tempo, preocupante sobre o futuro da IA. Por um lado, ele fala sobre o potencial quase ilimitado da tecnologia para resolver alguns dos maiores problemas da humanidade, como curar doenças, combater a mudança climática e revolucionar a educação. Ele imagina um futuro onde a IA funciona como uma ferramenta que amplifica a inteligência e a criatividade humana a níveis que nem conseguimos imaginar. Na visão dele, a IA pode levar a uma era de abundância, onde o custo de muitos bens e serviços despenca, melhorando radicalmente a qualidade de vida das pessoas. Ele fala sobre a possibilidade de ter um tutor de IA personalizado para cada estudante no mundo, ou um médico de IA disponível 24 horas por dia para dar conselhos de saúde. Esse é o lado utópico, a promessa de um futuro melhor impulsionado pela inteligência artificial. É uma visão poderosa e que tem motivado bilhões de dólares em investimentos e atraído as mentes mais brilhantes do mundo para essa área. No entanto, o próprio Altman é um dos primeiros a admitir os enormes riscos envolvidos. Ele fala abertamente sobre os perigos de um uso mal intencionado da IA, como para a criação de armas autônomas ou para a disseminação em massa de desinformação. Ele também se preocupa com os riscos existenciais, a ideia de que uma IA superinteligente, se não for devidamente alinhada com os valores humanos, poderia, em um cenário extremo, representar uma ameaça para a própria humanidade. É um paradoxo. O criador de uma das IAs mais avançadas do mundo é também um de seus maiores críticos. Por causa disso, Altman tem sido um defensor ferrenho da necessidade de regulamentação e governança global para a IA. Ele argumenta que o desenvolvimento de inteligências artificiais, cada vez mais poderosas, não pode ser deixado apenas para as empresas. É preciso criar normas éticas, padrões de segurança e, talvez, até uma agência internacional, como a Agência Internacional de Energia Atômica, para supervisionar os projetos mais avançados. As declarações dele mostram a complexidade do momento que vivemos. Estamos construindo algo com um potencial incrível, mas que também exige uma responsabilidade sem precedentes. Com todo esse hype, todo esse dinheiro e todas essas promessas em torno da inteligência artificial, uma pergunta começa a surgir no mercado e entre os especialistas. Será que estamos vivendo uma bolha da IA? A história da tecnologia é cheia de exemplos de bolhas, como a bolha da internet no final dos anos 90, onde as expectativas e os investimentos cresceram muito mais rápido do que a capacidade real da tecnologia de gerar resultados, levando a uma correção dolorosa no mercado. A discussão atual é se o mesmo pode acontecer com a IA. Os que acreditam na tese da bolha apontam para as avaliações astronômicas de startups de IA que, muitas vezes, ainda não têm um modelo de negócio claro ou lucrativo. Eles argumentam que a empolgação com modelos de linguagem como o ChatGPT levou a um otimismo exagerado, onde qualquer empresa que adiciona IA ao seu nome vê seu valor de mercado disparar, mesmo que a aplicação prática seja limitada. A preocupação é que, em algum momento, os investidores vão começar a cobrar resultados concretos,
e muitas dessas empresas podem não conseguir entregar, causando uma queda generalizada. Por outro lado, há um forte argumento de que o que estamos vendo não é uma bolha, mas sim o início de uma revolução tecnológica fundamental, comparável à chegada da eletricidade ou da internet. Os defensores dessa visão afirmam que, embora possa haver exageros pontuais, a IA generativa e outras tecnologias relacionadas representam uma mudança de paradigma real. Elas estão criando novas capacidades que nunca existiram antes, e o impacto econômico e social será massivo e duradouro. Para eles, os altos investimentos de hoje são justificados pelo potencial de retorno gigantesco no futuro. A análise mais equilibrada, olhando para o horizonte de 2026, sugere que provavelmente teremos um pouco dos dois. É provável que ocorra uma correção no mercado, onde as expectativas irreais serão ajustadas e as empresas sem fundamentos sólidos desaparecerão. No entanto, a tecnologia em si continuará a avançar e a se integrar cada vez mais em nossas vidas e na economia. O desafio será separar o hype da realidade, equilibrando o otimismo com uma análise crítica dos resultados práticos e mensuráveis. A IA é, sem dúvida, revolucionária, mas o caminho para realizar todo o seu potencial será cheio de altos e baixos. Para fechar nossa jornada pelo mundo da tecnologia, vamos para um universo que todo mundo ama: Lego. A empresa, que é sinônimo de criatividade e construção, está mostrando que também sabe inovar, lançando novas linhas de produtos que integram tecnologia inteligente diretamente nos seus famosos bloquinhos. Não é a primeira vez que a Lego flerta com a tecnologia, como vimos com a linha Mindstorms, mas agora a integração está se tornando mais sutil e acessível, transformando a experiência de brincar e aprender. As novas linhas da Lego estão vindo com sensores de cor, movimento e conectividade Bluetooth, que permitem que as criações interajam com aplicativos em tablets e smartphones de maneiras totalmente novas. Imagine montar um trem da Lego que, ao passar por um trilho de uma determinada cor, aciona um som específico no aplicativo, ou construir um personagem que reage com expressões digitais na tela quando você o movimenta. Isso cria uma ponte entre o mundo físico da construção e o mundo digital, em um conceito chamado de Figital, físico mais digital. O objetivo da Lego com essa estratégia é, claro, enriquecer a experiência de aprendizado e engajamento. Para as crianças, essa combinação torna a brincadeira ainda mais imersiva e divertida. Mas mais do que isso, ela introduz conceitos básicos de programação e lógica de uma forma super intuitiva. Ao escolher como as criações físicas vão interagir com o aplicativo, as crianças estão, na prática, aprendendo a pensar de forma algorítmica. É o conceito de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, sendo ensinado através da brincadeira. Essa movimentação da Lego é um exemplo perfeito de como a tecnologia pode ser usada não para substituir as experiências tradicionais, mas para aumentá-las e torná-las mais ricas. Em vez de ver os videogames e os aplicativos como concorrentes, a Lego está os abraçando e integrando-os ao seu produto principal. Isso mostra uma visão de futuro incrível, garantindo que os blocos de montar continuem relevantes e fascinantes para uma nova geração de crianças que já nasceram digitais. É a prova de que até mesmo um brinquedo clássico pode se reinventar na era da tecnologia inteligente. E é isso, galera. Hoje deu para ver claramente como a tecnologia está avançando em várias frentes ao mesmo tempo. Da automação inteligente que impulsiona resultados financeiros, passando por investimentos pesados em pesquisa e inovação, até os debates sobre os limites, riscos e responsabilidades da inteligência artificial no mundo real. Foi uma verdadeira viagem que nos levou de fábricas super eficientes a laboratórios de ponta, passando por discussões filosóficas sobre o nosso próprio futuro como espécie. A tecnologia deixou de ser um nicho e
e se tornou o principal motor de transformação da nossa sociedade. Também vimos como o mercado reage às grandes fabricantes de chips, como a tecnologia chega a novos formatos de entretenimento e como essas transformações exigem cada vez mais planejamento, ética e visão de longo prazo. A grande lição é que não podemos ser apenas espectadores passivos dessa revolução. Precisamos entender, debater e participar ativamente da construção desse futuro, garantindo que os benefícios da tecnologia sejam compartilhados por todos e que os riscos sejam gerenciados com sabedoria e responsabilidade. O futuro não é algo que simplesmente acontece, é algo que nós construímos juntos. Se você curtiu esse conteúdo, se ele te fez pensar ou te deixou mais informado, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O seu apoio faz toda a diferença para a gente continuar trazendo as principais novidades e as discussões mais importantes do mundo da tecnologia aqui no Hardware Tech BR. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!